Esse é o Conexão Jovem falando sobre séries, sobre filmes, e o tema de hoje é as influências ou a influência de Hollywood, dando a entender que a gente está falando sobre a indústria cinematográfica, não é? E por que não, cultura pop, né, que está muito ligada aí, né? Hoje tudo que a gente assiste, lê, ouve, é cultura pop, né? Cultura popular, e os nossos filtros, a nossa consciência, a nossa cosmovisão é formada também por conta dessas coisas que a gente absorve, né? E o Conexão tá colocando a pulga atrás da orelha sempre. Sempre a gente faz isso, né? Colocando a pulga atrás da orelha aí para você pensar, para você criar consciência, criticidade, ter uma visão diferente das coisas que as pessoas colocam sendo como verdade, mas será que a gente não deve questionar? Né? Tem um programa que a gente começou agora na Rádio Novo Tempo que se chama Contra a Cultura, né, Isaac? Aliás, a gente estreou ontem esse programa e é justamente isso, o poder da gente questionar, não ir contra a cultura, mas questionar. É você navegar contra a maré, né? Se está todo mundo indo para um ponto, você precisa fazer um contraponto, né? Você precisa refletir, ter um critério para poder repensar as coisas, né? Porque se a gente vai junto com a manada, como se diz por aí, né? Às vezes a manada pode estar indo para o abatedouro, né? Exatamente. E o que o Conexão coloca para você é Pensa Sociedade. Agora com o Rodrigo Udo. Olá, amigos, tudo bem? Bom, estou aqui de novo com vocês para conversar sobre um tema super interessante. Em 2015, foi publicada uma pesquisa por alguns organismos sugerindo que o Brasil passa, em média, 6 horas por dia na frente da televisão. E levando em consideração que essas pessoas estão acompanhando o que é publicado na TV e a TV não é feita exatamente para intelectuais, você pode parar para pensar também numa outra coisa muito importante, que o que nos informa acaba também nos formando. Olha que complexo isso, olha que interessante. Se as pessoas passam 6 horas por dia simplesmente vendo as reflexões de outras pessoas ou deixando que aquilo entre na sua cabeça, elas acabam não desenvolvendo um raciocínio crítico, né? Isso já foi elaborado bastante pela Escola de Frankfurt no começo do século XX, mas levantando justamente essa questão. E olha só, o brasileiro, na sua idade adulta, lê em torno de 1,4 livros, o que é uma estatística muito baixa para um país que se pretende futuramente fazer sua própria revolução industrial, assim como os países de primeiro mundo. Então, se a gente não desenvolve um raciocínio crítico, se a gente não se aprofunda, se a gente não lê, mas está permitindo que tudo que vem da televisão forme a nossa criticidade, a nossa mentalidade, não teremos condições de elaborar um pensamento muito profundo. Então, não se esqueça e não aceite tudo que você ouve por aí. Não importa, não aceite tudo que eu estou dizendo para você, não aceite tudo que as emissoras de TV dizem, que o jornal diz. Procure sempre avaliar todas as informações, fazer cruzamento de dados, porque aquilo que nos informa, nos forma como pessoas, beleza? E entre em contato conosco lá pelo paginadahistoria.com.br ou curta nossa página no Facebook, Página da História, beleza? Um abraço para você e a gente se vê por aí. Tchau! Valeu, Rodrigo, pai do Benjamin, esposo da Malha. Um beijo especial aí também para a irmã do Rodrigo, que aliás assiste Conexão, viu? Regiane, um beijo para você. Obrigada pela sua audiência de sempre. Tô devendo um abraço, um beijo especial. Tô mandando agora para você, tá bom? Deixa eu adivinhar, de Maringá. É lógico. Maringá, que é a capital do Brasil, né? O centro da terra é Maringá. Realmente é uma cidade muito legal de morar. Eu quero mandar um abraço para a galera de Maringá, sua terra natal. Manda lá, é isso aí. É um lugar muito bacana Galera mesmo. do pé vermelho, né? Esse vídeo do Rodrigo vai estar lá na nossa página, no facebook.com/Conexão Jovem Oficial. E um outro vídeo também, Bia, que o pessoal aqui comentando da receitinha que hoje deu para decorar. Mas não precisa decorar, você pode entrar no nosso blog lá, quer dizer, no Facebook, né, que está colocando. No nosso blog também. No blog também está lá a receita, porque o programa está lá, é claro. Mas você pode pegar a receitinha lá no nosso Facebook, o vídeo vai estar lá, você pode assistir com calma e fazer direitinho, que vai ficar bacana na sua casa também. Massa! Olha, agora é a hora da gente falar, eu recebi algumas mensagens aqui sobre filmes de terror. Eu estava vendo uma pesquisa da Science, que foi divulgada o ano passado, muito interessante, falando de que maneira os filmes de terror impactam o nosso cérebro, né? E, consequentemente, as nossas emoções, o nosso comportamento e tudo mais. Tem até estudos que estão indo na linha, né? Estão tentando comprovar
o lance do pânico, né? Você assiste muitos filmes de terror em um período, né? Você pode desenvolver crise de pânico, né? Porque o seu cérebro fica estressado com tantas cenas de susto, de medo e tal, que você, numa condição normal, qualquer dia lá, seu cérebro, você lembra de alguma cena e aquilo ressurge, né? Muito forte e você não tem mais controle sobre aquilo. O que a gente pode falar sobre filmes de terror? Porque tem gente que é viciado em filmes de terror. Aliás, ele é viciado nesse sentimento de suspense, de medo, de tensão. Ele gosta daquilo, né? E aí? A gente ainda não se aprofundou muito na questão do critério, né? A gente vai, talvez se der tempo, vai falar um pouco mais sobre isso. Mas se a gente for levar em consideração que a gente precisa ter critério para assistir as coisas, procurar valores e tal, tenta lembrar do último filme de terror que você viu, que você extraiu boas lições, que te agregou valor. A gente não assiste filme de terror para agregar valor, para aprender alguma coisa. A gente assiste filme de terror para ser assustado, né? E aí você gera aquela condição do ser humano que é de ficar alerta, de bombar adrenalina no seu sangue, no seu coração, né? A gente estava até conversando nos bastidores esses dias, eu peguei uma bicicleta e saí correndo, meu coração sugou a adrenalina que eu fiquei pálido, e o meu sangue foi todo pro coração, eu quase desmaiei e tal. Isso faz um mal, só que ao mesmo tempo, a adrenalina nessas doses que são despertadas nesses filmes de terror, ela causa essa condição de dependência, né? E é o que você falou, eu não sou psicólogo, não é autoridade para falar sobre isso, você está citando um estudo aí, eu acredito, claro, né? Mas faz muito sentido. Se você fica levando o seu cérebro ou a sua atenção a condições que você só se encontraria numa situação, sabe, de muito estresse, você vai forçando o seu cérebro a sempre estar nessa pegada forte, né, de emoção forte ali. E, geralmente você é tudo, né? Os seus pelos, os braços ficam todos arrepiados, tal, sua nuca fica toda eriçada, tal. Por quê? Você está numa condição de alerta, de não ter algum perigo acontecendo, eu preciso me preparar, né? E aí isso o tempo todo, sendo levado o tempo todo. Você não procura isso naturalmente. Não. Mas você acha que porque você está numa condição controlada, isso não vai te fazer mal. Faz, eu acredito que faz, sim. E o problema é que, assim como qualquer uma das emoções que nós procuramos, você sempre vai querer ir mais além, mais fundo. Porque no começo você assiste o Boneco Assassino, te dá medo. Depois o Boneco Assassino não dá mais medo. Aí você começa a assistir cada vez filmes que vão mais fundo, de possessão e assim vai. Então, eu também redobraria o cuidado. E eu, pessoalmente, não assisto. Quando eu era pequeno, meu pai colocava para mim assistir. Com 9 anos, eu já tinha assistido todos os Fred Krueger, todos os Jason, todos os... E olha como é que eu sou hoje. Então, não recomendo assistir, não. Muito bem. Seguinte, tem uma outra questão que a galera está perguntando também, um pouco mais sobre a criticidade, né? Onde achar bons filmes? Como é que eu posso, então? Sob indicação, porque eu quero cuidar mais dessa área na minha vida. Então, o que eu faço? Começo a assistir filmes por indicação? Tem algum blog que vocês indicariam? Vocês têm alguns filmes para indicar? O que eu posso fazer? Começa a assistir o filme e não tá bom, desliga? E aí, como é que eu posso fazer? A criticidade é algo extremamente importante para tudo que a gente for fazer, né? Paulo vai falar do pessoal de Bereia, né? Que eles escutavam sermões de Paulo e chegavam em casa e iam conferir para ver se era isso mesmo, se estava certo. Já os de Tessalônica, não. Eles aceitavam tudo e tal. Inclusive, é para a igreja de Tessalônica que Paulo vai falar uma frase muito interessante, né? Ele vai dizer assim, olha, de tudo que você consome, analise tudo e retém aquilo que é bom. Inclusive, e ele está falando no contexto original, ele está falando de profecias e sermões. Ele não está falando de filme, de seriado, de coisa assim. Ele está falando de que você escuta na própria igreja. Então, você precisa analisar tudo, o discurso do cinema, de Hollywood, mas também o discurso da igreja. Agora, voltando a essa pergunta, você hoje tem um acesso de informação muito grande na internet. Então, assim, você não toma um remédio sem antes consultar um médico, sem antes ler a bula, né? Você não faz as coisas, você não vai para um lugar sem antes saber se esse lugar é interessante ser visitado, você pesquisa. Então, hoje você tem sites de críticas, você tem pessoas que fazem um review do filme. Hoje tem tantos sites que já fazem críticas sobre filmes com olhar secular ou com olhar cristão também, né? Leia a sinopse, cara. Às vezes na sinopse já está falando assim, ó, nesse aqui o cara vai em busca de vingança, não sei o que lá, e vai matar todo mundo. Poxa, deixa eu assistir isso aqui para ver se eu consigo encontrar alguma coisa interessante que eu possa linkar com o evangelho. É procurar pérola no chiqueiro, né? Então, assim, você tem muita informação hoje para você procurar, você tem ministérios hoje que se preocupam em fazer isso, né? E no próprio meio secular você já tem uma grande dica daquilo que talvez valha ou não a pena você assistir. Com certeza. Agora, só
um parênteses aí, nem sempre que falam assim, esse filme é bíblico, significa que ele vai ser bom. Vou dar um exemplo de um filme que é muito assistido. Na minha experiência é o contrário. É bíblico? Toma cuidado. Eu vou dar um exemplo. Um dos filmes assim que ficou mais famoso por ser bíblico ou ser feito por uma produtora cristã foi o Desafiando Gigantes. É um filme muito bonito. Sempre que eu assisto, eu me emociono demais. Só que ele também passa uma ideia de cristianismo que é equivocada. Exatamente. Se você for assistir o filme, você percebe que aquilo que acontece com aquele treinador não é a regra do cristianismo. É uma exceção. Tudo na vida dele dá certo. A partir do momento que ele aceita Jesus, dá certo. O filho dele nasce, o time dele vai ser campeão. Tudo vai funcionando de uma forma inacreditável. Ele ganha um carro novo e tal. Então, quer dizer que se eu aceitar Jesus, vai tudo acontecer na minha vida e tal. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Não são apenas os filmes seculares que são ruins. Até, às vezes, um filme que pseudo-cristão, Noé, eles são influenciados por outras coisas. Muito bom você ter colocado isso, né? Não significa que é bíblico que você não tem que Analise ficar alerta, né? Analise tudo e retém o que é bom. Tudo. Exatamente. Tá aí a dica do Conexão, e quem dá o seu pitaco sempre aqui no Conexão é o nosso amigo pastor Marcelo Rezende. Ele também fala sobre o tema de hoje. Roda o VT. Tudo bom, pessoal? Hoje eu estou recebendo vocês aqui mais uma vez na minha casa para esse nosso bate-papo direto aqui, rapidinho, no final do nosso programa Conexão Jovem. E hoje a gente está falando sobre uma coisa que eu acredito que a maioria de nós gostamos: filmes e seriados. Hoje o acesso a filmes, a seriados pela internet, pela TV a cabo, enfim, é muito grande. E isso tem se constituído uma grande parte de fonte de lazer da maioria das pessoas. Eu mesmo assisto muitos filmes, gosto de assistir seriados. Devido à minha dinâmica da vida, da minha correria que eu tenho aqui no meu trabalho, eu não tenho muitas opções de lazer, assim. Então, o pouquinho de tempo que eu tenho, eu reúno meus filhos, a minha família, os meus amigos, e a gente, às vezes, passa o tempo assistindo alguma coisa desse tipo. Só que nós devemos de aprender a ter critério para poder assistir essas coisas. Porque, por mais que você possa discordar de mim, nós somos altamente influenciados por tudo aquilo que a gente consome. Pelas músicas que nós ouvimos, pelos filmes que nós assistimos, pelos programas que estão aí dando a orientação de interpretação filosófica da vida. Mas será que acontece assim mesmo? Claro que sim. A nossa vida, ela é influenciada, por isso que a gente está absorvendo como orientação filosófica principal. Todo filme que você assiste, toda série que você assiste, por mais que isso não seja muito explícito, mas existe uma gama de valores interpretativos, de definições a respeito de Deus, da sociedade, de relacionamentos, definições culturais, muitas coisas que fazem parte ali do bojo do diretor, dos roteiristas, daqueles que produziram determinado material e estão tentando passar uma visão, uma ideia, influenciar você com esse tipo de pensamento. Eu não estou falando aqui de mensagem subliminar, não. Eu sei que isso é um ponto muito discutido, muito debatido, e eu também tenho as minhas dúvidas em relação ao alcance desse tipo de influência. Não estou dizendo que ela não existe, mas eu ainda tenho algumas coisas que, para mim, eu preciso estudar um pouquinho mais para poder definir a respeito disso. Eu falo sobre a influência real mesmo das coisas. A Bíblia diz em vários textos que assim como o homem pensa na sua alma, no seu coração, assim é para ele. Jesus fala que os nossos olhos têm que ser bons, e ele não fala isso com relação à capacidade de enxergar, mas é a nossa capacidade de interpretar a vida, porque o mundo é uma experiência muito subjetiva, vocês entendem? Assim como eu interpreto, assim é. Assim como eu defino, assim é para mim. Muitas vezes a minha forma de entender o mundo à minha volta é errada, mas se eu interpreto dessa forma, assim para mim se tornou uma definição absoluta. E esses filmes, essa mídia que a gente consome, ela pode ajudar você a enxergar tudo de uma maneira boa, ela pode levantar a sua própria autoestima, ela pode estimular para coisas boas, ou pode colocar você num conceito totalmente errado de interpretação da vida. Pense nisso, tá bom? Muito bem, obrigada, pastor. Seguinte, 30 segundinhos para a gente dar tchau aqui. Obrigada, Isaac. Valeu. Tchau. Valeu, pastor Vinícius. Obrigado. Eu sei que você quer mandar um abraço especial. Olha para aquela câmera ali, 2 segundos. Rapidinho, o pessoal me cobrou. Cid Moreira, um abraço, meu grande amigo. Muito bem. Então, ô Japa. Valeu, Bia. Até semana que Eu vem. falei quase Japa, né? Não, É uma mistura, chapa, né? Porque minha esposa é japonesa, então Então virou pronto. chapa. Olha aí, que legal. Tá Minha filha certo. vai ser uma chapa. Uma chapa. Muito bom. A Nina tá chegando aí, Tá gente. chegando. A Nina tá chegando.
chegando aí. Obrigada a você que faz acontecer o Conexão, manda a sua opinião, manda o seu abraço aqui, o seu carinho pra gente, sua crítica também, por que não? A gente agradece demais e vai interagindo depois com você através das redes sociais, tá bom? A gente vai, mas a gente volta na semana que vem. Obrigada pela sua audiência. Quem quer faz, quem não quer dá desculpa. Deus te abençoe.